Amém, Deus seja louvado. Vamos, queridos, abrir nossas Bíblias na 1 Pedro, capítulo 1, dando sequência à série Firmes na Graça. Esperança em meio ao sofrimento. Este é o título da nossa série, a exposição de 1 Pedro. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. E hoje, queridos, nós vamos tratar dos versos 10 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 10 até o versículo de número 12. Nós vamos ler, eu lerei, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Nova Almeida Atualizada diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Amém. Que, assim como foi orado, que o Senhor aplique ao nosso coração a sua preciosa palavra. Irmãos queridos, nesta semana aconteceu algo comigo que me fez lembrar a história de um homem chamado William Randolph Hearst. William Randolph Hearst foi um grande editor, jornalístico. Dizem que ele revolucionou, o jornalismo. E este homem, William Randolph Hearst, foi um colecionador de artes. Era alguém aficionado por obras de artes e ele investia milhões em suas coleções de artes. Conta-se que certa feita, aquele homem, lendo sobre uma coleção de obras de arte, ele ficou encantado com aquilo. E então ele disse a si mesmo: eu preciso ter essas obras de arte. Ele chamou então o seu secretário, o seu responsável, e disse assim: vá e procure, encontre esta coleção de obras de arte, porque essa coleção precisa ser minha. Eu preciso ter esta coleção de obras de arte. Então aquele seu secretário saiu pelo mundo em busca daquela coleção de obras de arte, e ele só deveria voltar depois de encontrar, e ele havia sido instruído a pagar o que fosse necessário, porque Hearst precisava daquela coleção de obras de arte. Os meses se passaram, até que, bastante tempo depois, aquele seu secretário voltou dizendo que havia encontrado. E o William disse: onde estão? Onde você foi encontrar? Ele disse: nós encontramos no seu depósito. Nesses anos todos, esta coleção estava guardada no seu depósito. E por que eu me lembrei dessa história essa semana? Eu disse que foi algo que aconteceu comigo, porque eu estava no início da semana assistindo a um curso online, sobre profetas menores, me preparando até para pregar Malaquias, e o professor foi falando sobre um livro, e foi falando tanto sobre aquele livro, e eu pensei: eu preciso ter esse livro. E ali era disponibilizado apenas algumas páginas para ler online. Eu disse: eu preciso ter esse livro. E eu já corri para tentar comprar, e apareceu. Qual foi a minha decepção quando apareceu assim esgotado? E eu pensei: mas eu preciso ter esse livro, quanta coisa boa nesse livro. Mas eu olhei bem na tela a imagem da capa do livro, eu já vi essa capa do livro. Os irmãos podem imaginar, né? Eu tenho esse livro há algum tempo esse livro estava guardado lá. Irmãos, quantas vezes nós não valorizamos o que temos? Quantas vezes temos coisas preciosas, coisas que podem nos ajudar tanto, e nós não o valorizamos? Sabe, Pedro está lembrando aqueles nossos irmãos dos seus dias e a nós hoje, sobre algo
tão precioso, tão valoroso que temos, e por vezes não valorizamos, e por vezes nos esquecemos, e por vezes negligenciamos. O que Pedro está lembrando aqueles nossos irmãos, lembrou aqueles nossos irmãos, está nos lembrando hoje, é sobre o valor, a grandiosidade da palavra do Evangelho. Quantas vezes, queridos, nós negligenciamos, nós nos esquecemos, não nos damos conta do valor do Evangelho, da graça, do valor da salvação, do valor da palavra do Senhor, tendo esta palavra na nossa frente, em nossas mãos, diante de nós, e não valorizamos. E aqueles nossos irmãos dos dias de Pedro, que tinham a palavra também, tinham a mensagem, o Evangelho que Pedro estava pregando para eles, que os apóstolos pregaram, eles precisavam ser lembrados do valor daquele Evangelho, do valor da revelação nas lutas que eles enfrentavam. Queridos irmãos, nesta manhã nós vamos aprender sobre o valor do Evangelho que nos foi anunciado, para que ao valorizarmos o Evangelho que nos foi anunciado, nós possamos ser então encorajados, sustentados, animados pelo Senhor, neste mundo quebrado em que vivemos, nas lutas em que enfrentamos, nas perseguições também que sofremos ainda aqui veladas. Em resumo, a mensagem desta manhã é esta: os motivos pelos quais nós temos para valorizar o Evangelho da graça, esta revelação que foi pregada a nós, que foi pregada até nós. E nós veremos isso em 2 pontos. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta àqueles da dispersão, aqueles da diáspora, aquelas pessoas, aqueles servos do Senhor que estavam na região da Ásia Menor. Gente que era forasteira neste mundo, assim como nós, gente que estava neste mundo, mas não pertencia a esse mundo, gente que por pertencer a Cristo estava sofrendo perseguição, grande perseguição por parte dos romanos, por parte dos próprios judeus, gente que enfrentava perseguição por parte daqueles seus conterrâneos da região da Ásia Menor, gente que precisava ser encorajada, e nós temos visto desde o versículo 1, Pedro encorajando aqueles nossos irmãos, e encorajando a nós hoje. Pedro inicia esta carta com uma saudação abençoadora, uma saudação tão instrutiva, onde Pedro já fala sobre a Trindade, sobre a salvação que é obra da Trindade. E depois nós começamos a ver, desde o verso de número 3, sobre os feitos do Senhor, o que Deus é, e o que Deus tem feito, e como isso nos encoraja a viver neste mundo quebrado, nos encoraja a suportar situações em que passamos. De forma especial, nós olhamos dos versos 7 até, desculpem meus irmãos, nós olhamos do verso de número 6 até o verso de número 9, que estas verdades maravilhosas a respeito de Deus, da sua obra, da própria salvação, nos sustentam mesmo em meio aos sofrimentos. E depois de encorajar aos seus primeiros leitores e a nós, até o verso de número 9, agora Pedro vai nos encorajar através da valorização do Evangelho, para que possamos continuar servindo ao Senhor, para que possamos continuar sustentados pelo Senhor, mesmo neste mundo caído em que vivemos, mesmo enfrentando tantas lutas e tantas dificuldades. Queridos, então, que motivos temos para valorizar a palavra de Deus? Por que é que o Evangelho da graça é tão valoroso, tão sublime, tão grandioso? E por que é que precisamos valorizá-lo? Em primeiro lugar, porque enquanto tantos outros do Antigo Testamento, tantos outros do passado só podiam esperar por Ele, só podiam ansiar por sua chegada, nós o conhecemos de fato. Queridos irmãos, por que valorizar o Evangelho da graça? Porque nós o conhecemos de fato, enquanto tantos outros do Antigo Testamento só ansiaram e não puderam conhecer na plenitude como nós. Olhe comigo versos de número 10 e 11, mais uma vez, diz-nos assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses
sofrimentos. Queridos irmãos, Pedro aqui fala então sobre o valor da palavra que nos foi evangelizada, o valor do evangelho da graça. E aqui nós vemos Pedro fazendo menção aos profetas. Que profetas? Que profetas, irmãos? Os profetas do Antigo Testamento. Podemos citar Isaías, Jeremias, podemos citar tantos outros, podemos citar Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que nós estamos estudando nos cultos à noite, e tantos outros. Gente que Deus separou para usá-los como boca, como instrumentos para trazer ao seu povo naqueles dias e a nós hoje a sua revelação. Gente que recebeu da parte do Senhor revelação, e muitas dessas revelações que aqueles profetas que foram fiéis ao Senhor e disseram o que precisavam dizer, muitas coisas eles nem entenderam por completo. Eu fico pensando, queridos, ao ler Isaías 53, qual a compreensão que Isaías tinha daquilo que ele estava profetizando, a respeito do justo, a respeito daquele que foi desprezado, que seria desprezado, de quem os homens escondem o rosto, a respeito daquele que seria levado como ovelha ao matador e como ovelha muda não abriria a boca, a respeito daquele pelo qual das suas pisaduras seríamos sarados. Qual a compreensão que Isaías tinha? Qual a compreensão que Miqueias tinha a respeito da restauração? Qual a compreensão que Malaquias tinha a respeito também da redenção e do Evangelho? Gente que ouviu a palavra do Senhor, gente que recebeu a palavra do Senhor para passar esta palavra. E não somente ouviram e como um carteiro que recebe e entrega a correspondência e diz, eu não tenho nada a ver com essa correspondência, eu estou apenas entregando. Gente que ficou interessado pela mensagem. Olha novamente o que Pedro nos diz, ele diz no verso de número 10, foi a respeito desta salvação. Porque no verso de número 9, ele termina dizendo, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. E Pedro então faz essa ligação, foi a respeito dessa salvação. A salvação que Pedro vinha dizendo até então, foi a respeito dessa salvação que os profetas, agora observem as palavras que Pedro usa, indagaram e investigaram. Eles receberam a profecia, eles passaram a profecia, mas eles quiseram saber mais a respeito da profecia, eles indagaram, é a expressão que ele usa, eles investigaram, eles quiseram saber mais a respeito, eles queriam saber mais a respeito daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sabemos muito a respeito. Vejam, e Pedro continua dizendo assim, investigando, aliás, antes, eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. A graça que não foi destinada a eles. Não que no Antigo Testamento a salvação não fosse pela graça, mas no Antigo Testamento, conquanto todos que foram salvos pela graça, eles foram salvos olhando e confiando nas promessas e confiando no Messias que viria. Eles não viram, eles não aprenderam a respeito de Cristo, eles celebraram a Páscoa, mas eles não celebraram a ceia do Senhor como nós celebramos. Eles celebraram a Páscoa, a libertação que Deus deu ao seu povo do Egito. Eles celebraram como Deus preservou a vida dos primogênitos. Eles celebraram tudo aquilo, mas eles não pegaram o pão, eles não comeram do pão, eles não beberam do cálice, porque eles não viram, eles não souberam a respeito do sacrifício de Cristo, do ungido, do Messias que viria. Eles só ouviram a respeito. Olha, queridos, que grande privilégio nós temos. Tudo aquilo que os profetas queriam aprender mais a respeito, queriam entender mais sobre a graça maravilhosa do Senhor em Cristo Jesus, eles não aprenderam mais. Eles somente aprenderam parcialmente. Eles falaram de coisas que eles não compreendiam de forma completa. Graça que foi revelada a quem? A nós. E quantas vezes nós não valorizamos isso?
E então Pedro continua ainda no verso 10, e ele diz mais, ele diz assim, aliás no verso de número 11, desculpa, ele diz, investigando qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Irmãos queridos, eles queriam entender mais, eles queriam saber a respeito da vinda de Cristo, quando Jesus viria, como seria, como Jesus viveria, o que mais aconteceria, mas não foi revelado a eles. E aquilo que foi revelado a eles, foi revelado para que eles profetizassem, para que fosse revelado a quem? A nós. Nós vemos a substância de algo glorioso que já veio, que já virou realidade. Esses profetas investigaram atentamente sobre a vinda de Cristo, mas não o viram. Os profetas, queridos, ansiavam por saber mais sobre a salvação, queriam entender, como nós vemos no verso 11, a respeito dos tempos, a maneira como tudo isso iria se desenrolar. E assim eles se entregaram a uma busca diligente. Eles investigaram, eles tentaram entender, eles estudaram as Escrituras, certamente eles compararam Escritura com Escritura, eles estudaram a palavra do Senhor, eles debateram sobre isso, eles quiseram entender e penetrar esse mistério. E aqui Pedro diz que o Espírito de Cristo neles estava, prevendo a vinda do Messias, e eles queriam saber mais sobre isso, eles queriam ouvir tudo sobre isso, tudo que puderam sobre a plenitude da salvação que um dia surgiria na sequência do aparecimento de Cristo. Mas a eles não foi revelada essa graça de forma completa. A quem foi revelado? A nós. A nós foi revelado. A nós foi revelado a respeito do nascimento de Cristo, como Cristo veio ao mundo. A nós foi revelado como Cristo viveu. A nós foi revelado os ensinos de Cristo. Nós temos os maravilhosos ensinos de Cristo no Evangelho. Nós temos os ensinos de Cristo através dos apóstolos, nas epístolas. Nós temos tudo isso, meus irmãos, tudo aquilo que os profetas queriam saber mais e não lhes foi dado, nós recebemos. Mas quantas vezes este livro continua fechado nas nossas casas, na nossa vida? Eles não entenderam completamente, mas aqui estão eles pesquisando diligentemente as Escrituras, conforme diz Pedro. E agora pensem, irmãos, em nossa posição. Aqui estamos nós deste lado do Calvário. Eles estão do outro lado do Calvário, eles estão antes de Cristo, e aqui estamos nós, depois de Cristo. Aqui estamos nós reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor. Coisa que eles não puderam fazer. Nós que somos crentes em Cristo, irmãos, aqui estamos nós, deste lado, conhecemos suas palavras, suas obras. Nós que somos crentes em Cristo, desfrutamos dos benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. E aqueles profetas não puderam, não compreenderam mais a esse respeito. Coisas que a nós foi revelada. E estamos unidos a Ele pela fé. Irmãos queridos, nós precisamos valorizar este Evangelho. Os profetas quiseram aprender, saber mais sobre ele, e eles não puderam. E a nós foi dado esse privilégio. Então, meus irmãos, Pedro diz assim, a respeito da importância também do Antigo Testamento, porque esse texto me mostra, meus irmãos, como nós precisamos valorizar toda a Bíblia. E às vezes tem gente até que valoriza e diz assim, eu tenho ouvido gente dizendo assim, gente até famosa, olha, e sobre chave hermenêutica, que Cristo é a chave hermenêutica, então o que importa é o Novo Testamento. O Velho Testamento ficou. Deixa o Antigo Testamento para lá. É como se o que importasse da palavra de Deus fosse apenas o que nós temos a partir de Mateus. Até Malaquias, deixa para lá, isso passou, isso está ultrapassado. E outros que dizem que ainda o Novo Testamento nós precisamos atualizar à luz dos nossos dias, à luz do homem moderno. Tudo isso é uma grande bobagem. Pedro está nos ensinando, queridos, a respeito do valor do Evangelho, Evangelho que foi pregado desde o Antigo Testamento.
Vejam que Pedro diz assim no verso 12: a eles foi revelado que, não somente para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. E no verso anterior, no verso de número 11, ele diz assim, sobre o Espírito de Cristo. Ele fala sobre, eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer, olha o conteúdo, os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. O que os profetas falaram? Por que eles falaram o que falaram? Eles falaram o que falaram porque o Espírito de Cristo estava sobre eles. Quem estava sobre eles? O Espírito de Cristo. E a respeito do que eles falaram, ainda que eles não tivessem a compreensão total do que estavam falando, eles falaram a respeito dos sofrimentos e da glória que viria. Os sofrimentos de Cristo e da glória que viria. Sabe o que isso significa? Que o Antigo Testamento tem a ver com quem? Irmãos queridos, sobre quem o Antigo Testamento fala? Não, irmãos, o Antigo Testamento não é sobre Moisés, não é sobre Abraão, Isaac e Jacó. O Antigo Testamento não é sobre o rei Davi. O Antigo Testamento, meus irmãos, não é sobre Noé. O Antigo Testamento é sobre Cristo. Foi o Espírito de Cristo, queridos, que inspirou os profetas para que escrevessem o que eles escreveram. O Antigo Testamento tem a ver com o Senhor. Do que se trata o Antigo Testamento é sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias a seguir. O livro inteiro fala dele. Vocês entendem isso, meus irmãos? Quando nós lemos Gênesis, como estamos estudando aqui na classe da Escola Dominical dos Adultos, Gênesis fala de Cristo. Quando fala da criação, está falando de Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, sobre a Arca de Noé, crianças, vocês conhecem bem essa história, não conhecem? Não é sobre um grande barco, simplesmente, que foi usado para a preservação da vida de Noé e dos animais, da família de Noé e dos animais. A arca prefigura, simboliza, aponta para o meio de salvação, do nosso meio de salvação que é Cristo. Cristo é a nossa arca. Quando nós lemos a respeito de Abraão, quando nós lemos sobre Abraão indo sacrificar o seu filho, e dizendo assim, Deus proverá, e Deus provendo um sacrifício no lugar de Isaac, nós estamos lendo a respeito de um pai amoroso, que não pouparia o seu próprio filho, em nosso lugar, para nossa provisão de vida eterna. Quando nós lemos, queridos, sobre Moisés, o libertador, Moisés foi apenas um instrumento do Senhor para uma libertação da escravidão do Egito, mas ali está prefigurando Cristo, o grande libertador, que nos libertaria e que nos liberta da morte eterna e que nos reconcilia com Deus. Quando nós lemos, queridos, sobre os livros históricos, e nós lemos desde Josué até Esther, nós não lemos simplesmente sobre o povo de Deus, mas sobre o Deus que guia o seu povo, sobre Cristo ali sendo prefigurado. Quando nós lemos no livro de Ruth sobre Boaz, o resgatador, nós estamos lendo sobre alguém que prefigurava aquele que é o grande resgatador, que é Jesus Cristo. Quando nós lemos sobre Davi, bisneto de Boaz e de Ruth, nós estamos lendo sobre aquele que prefigurava o grande e poderoso rei, que como nós lemos no Salmo 89, está falando de Cristo, um rei cujo reino não terá fim. Sim, queridos, o Antigo Testamento fala de Cristo. Valorize o Antigo Testamento, leia, sabendo que está falando de Cristo. E o próprio Novo Testamento se ampara no Antigo Testamento. Então, irmãos, por que valorizar o Evangelho da graça? Profetas quiseram entender mais e não puderam. Falaram daquilo que queriam investigar e investigaram mais. Revelação que nos foi dada, como ele diz no verso 12, que foi dada a nós. Você tem valorizado a palavra do Senhor? Mas em segundo lugar, queridos, por que devemos valorizar o Evangelho? Por que valorizar a palavra do Senhor? Vejam, não somente os profetas do Antigo Testamento tinham esse anseio, esse desejo de conhecer o Evangelho, mas também os anjos. Olhem comigo o final do verso de número 12. Diz assim: coisas essas que anjos desejam contemplar. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Por que valorizar o Evangelho, queridos?
Os profetas desejaram contemplar, os profetas desejaram conhecer mais, e não foi revelado a eles essa graça de forma completa. Os anjos desejaram conhecer esse mistério, e a eles não foi dado esse conhecimento. Eu já ouvi interpretação errada desse texto, e você já deve ter ouvido também. Quantas vezes eu ouvi gente dizendo que até os anjos queriam pregar esse evangelho. E num contexto até de motivação, prega o evangelho, porque os anjos quiseram muito, eles ansiavam pregar, e a eles não foi dada essa oportunidade, então não desperdice. Irmãos, sem dúvida alguma, ainda que devamos pregar o evangelho, não devemos negligenciar essa responsabilidade, mas Pedro não está dizendo aqui que os anjos quiseram pregar o evangelho e Deus os proibiu, afinal de contas isso é apenas responsabilidade nossa. Não é isso que o texto está dizendo. O que Pedro está dizendo aqui é que se os profetas desejaram aprender mais, investigaram, não somente os profetas, mas os anjos quiseram conhecer sobre esse mistério, eles anelaram, eles desejaram, mas eles não puderam. Então, queridos, o texto aqui, a Nova Versão Transformadora diz, é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Dr. Valdir Carvalho Luz, já falecido, um grande conhecedor da língua grega, ele traduziu assim, os anjos têm ardente desejo de visualizar de perto. Sim, queridos, é este o sentido. Os anjos querem, desejam conhecer mais, entender esse mistério da graça do Evangelho, e eles não conseguem entender. É interessante que a Nova Almeida Atualizada traduz assim, né? Coisas essas que anjos desejam contemplar. A Almeida Revista Atualizada diz, anelam perscrutar. E a NVT diz, anseiam observar. Essa palavra aqui, ela aparece em outro lugar, lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 5, quando os discípulos vão até o sepulcro, e então João passa por Pedro, e você deve se lembrar da história, né? No primeiro dia da semana, no dia da crucificação, Pedro e João correm para o túmulo, João ultrapassa Pedro, e nos é dito no verso 5, abaixando-se para olhar, viu os panos de linho, e ali não o encontrou. Essa expressão, abaixando-se para olhar, viu os panos de linho ali e não entrou. Abaixou para olhar, olhou de fora. Esse sentido é o sentido de alguém que está olhando de fora. Não é alguém que está participando, não é alguém que faz parte disso, é alguém que está olhando de fora. Irmãos queridos, ao pensar sobre o Evangelho da Graça, nós precisamos dizer que os anjos estão olhando de fora, eles não fazem parte disso, não foi para eles que Jesus veio, não foi por eles que Jesus morreu, não foi por eles que Jesus ressuscitou, ainda que eles tenham contemplado isso. Lembrem-se, antes de Jesus nascer, o anjo já estava dizendo para José, falando a respeito do nascimento de Jesus, dizendo, coloquem o nome da criança de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo pôde dizer isso, mas o anjo não pôde dizer, me salvará dos meus pecados. O anjo não tinha a ver com ele esta mensagem. Ele era apenas um mensageiro, portador dessa mensagem. Quando Jesus, queridos, foi tentado no deserto, os anjos viram aquilo. Quando Jesus, ao final da tentação, foi servido, os anjos o serviram. Quando, queridos, Jesus sofreu na cruz, os anjos contemplaram. Quando Jesus ressuscitou também, quando Jesus subiu aos céus, os anjos disseram, olha, como vocês estão vendo ele subir, assim ele voltará. Mas, queridos, conquanto os anjos tenham participado de tudo isso, os anjos terem dado testemunho de tudo isso, em nenhum momento eles foram os objetos da missão de Cristo, não foi para eles que Jesus veio, não foi por eles que ele obedeceu e sangrou até a morte na cruz. Não foi pelos anjos. E é por isso que os anjos tentam entender esse mistério. Como pode um Deus tão grandioso, santo e amoroso amar gente como nós? Eu fico pensando, os anjos devem tentar entender isso. Como pode o Deus santo suportar gente como nós? Esses dias minha filha perguntou assim, pai, por que é que... Olha a pergunta interessante, com 12 anos já, com teus... falando sobre coisas, né, ligadas à filosofia, à teologia, né, falando sobre a origem do mal. Como pode um Deus se Deus é tão bom, por que nós sofremos? Por que existe o mal? Né? E eu disse a ela, a pergunta não é essa.
A pergunta não é por que, sendo Deus bom, existe sofrimento no mundo. A pergunta é por que Deus, sendo tão bom, santo, amoroso, por que Deus, sendo tão santo como é, Ele suporta pessoas pecadoras como nós. Como disse Voddie Baucham, como Deus, sendo tão santo, não me matou nessa noite sabendo o que eu fiz ontem? Esta é a pergunta. Como Deus nos suporta, como Deus é capaz de amar gente como nós vimos semana passada em Malaquias. Como Deus nos ama. Eu creio que os anjos tentam entender esse mistério. Mas esse amor é o amor de Deus por nós. Este é o Evangelho, e isto é o Evangelho. Deus salvando pessoas como nós, Deus amando gente como nós. Os anjos desejam entender esse mistério, mas eles não conseguem. Eles não sabem o que é ter o Espírito de Cristo habitando neles. Eles não sabem o que é ser santificado pela graça. Eles não sabem nada disso. Eles não sabem como é isso. Eles nunca saberão como é ser finalmente arrebatado para a liberdade da glória do Filho de Deus. Mas nós sabemos. Queridos irmãos, o que Pedro está fazendo é nos lembrar de quão glorioso é o Evangelho, a ponto dos profetas terem investigado, tentarem entender melhor, mas foi uma graça que foi revelada a nós, a ponto dos anjos desejarem entender esse mistério, mas é algo que nós é que experimentamos. E queridos, hoje somos lembrados pela palavra do Senhor a valorizar este Evangelho. E sabe, queridos, quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós comemos do pão e quando nós tomamos do cálice, nós estamos sendo lembrados da grandiosidade deste Evangelho.